Oi, gente, mais uma vez. Eu sou o Max Lohan, sou arquiteto, sócio da Alp Projetos, sócio da arquiteta Jéssica Lohane, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e eu falo aqui para vocês de Goiânia, Goiás. Vamos falar um pouco hoje sobre consultoria. Para começar, a consultoria. O que é a consultoria? De maneira geral, tá? Tem duas formas de visualizar. E aí eu coloquei ali consulta e a concepção. A consulta é o seguinte: você está sentindo uma dor no seu corpo estranha. Aí você fala assim: eu vou fazer uma consulta no médico. E aí você vai lá no médico e o médico vai dizer para você: não se preocupa que o que você tem aí é só você fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, fazer uns alongamentos de manhã, tomar um chá de erva cidreira, que você vai ficar zero bala. Só que na sua mente, talvez você, de acordo com aquela dor que você estava sentindo, você achou que você tem que fazer uma cirurgia. E muitas vezes, o que você acha que precisa e o que você precisa são duas coisas diferentes. Então é interessante você ter uma consulta com o arquiteto referente a imóveis também. Porque se você parar para pensar, quanto dinheiro você vai investir no imóvel? Quanto dinheiro você vai colocar naquilo? Então, muitas vezes, você só precisa de uma iluminação, sabe? Você precisa que alguém diga pra você: nossa, é só você fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, pronto, resolveu. De repente, você precisa fazer uma reforma e aí você acha que ia precisar contratar um arquiteto, um engenheiro, ia precisar contratar uma construtora e você só quer, fazer algumas alterações ali na sua cozinha, coisa básica de pintura, descascar madeira, tal, fazer um outro móvel planejado de repente, modificar um pouco o layout da sua casa. Então, assim, existem muitas variáveis, existem muitos documentos diferentes. Eu tenho 2 lotes, eu quero fazer uma casa nesses 2 lotes. O que eu faço? Como é que vai funcionar? De repente, na escrituração e na aglutinação, você já vai desistir. Você vai falar assim: não, isso aqui não é para mim, é muito caro. Então, esse profissional ele vai conseguir te falar exatamente o que você precisa escutar de acordo com o que você quer fazer. Então, melhor do que você chegar e falar assim: olha, eu quero isso, eu quero que você faça isso, é você chegar para o arquiteto e falar assim: o que eu tenho que fazer para alcançar isso? Eu quero alcançar uma cozinha assim, assim, assado. Eu quero fazer uma integração na minha cozinha, derrubar uma parede, fazer uma bancada, fazer um negócio assim, assim, assado. E aí, o que eu preciso? De repente, o arquiteto vai falar: você não precisa de um gerente de obra. Você não precisa de uma construtora. Você pode simplesmente contratar o empreiteiro tal, empreiteiro tal, empreiteiro tal, fazer um projeto assim, assim, assado e pronto, está resolvido. De repente, você quer escolher o seu lote. Você quer entender: e aí, que lote que eu escolho para morar? Eu escolho esse ou esse? O arquiteto, ele também passa muito tempo dentro da faculdade, não só discutindo essas questões de legislação, como também discutindo muito questão de filosofia a respeito da moradia. Porque a gente, como arquiteto, a gente compreende, entende de onde que veio todas as questões do morar e para onde tudo isso está tendendo aí. Então, dentro da arquitetura, a gente já sabe para onde que o mundo está caminhando para chegar nos anos 3000 em tecnologia, digamos assim, em forma de moradia, em conceitos de tudo por trás disso. A gente estuda sobre cores, a gente estuda sobre volumetria e às vezes com uma simples conversa com o arquiteto você consegue tirar não, eu queria isso. De repente, você não é o tipo de pessoa que assiste TV. De repente, você não é o tipo de pessoa que recebe muita gente em casa. E às vezes existe uma tecnologia diferente que o arquiteto conhece, que ele pode dizer para você: olha, investe numa tecnologia tal, entendeu? Você precisa economizar, às vezes pode ser ou pode não ser, tá? Você quer economizar, de repente você podia ter um boiler na sua casa, você não precisaria de placa solar, você podia ter um boiler. Aí você, mas não sei nem o que é boiler. Ou de repente você vai fazer alguma coisa na sua casa, tal, e aí ele pega e fala sobre um tal Chromecast que existe, para você plugar na televisão que eventualmente você já tem, para você poder escolher os filmes do seu celular e assistir diretamente na televisão. Você quer fazer alguma coisa de automação residencial, você quer entender qual que é a cortina que eu vou colocar aqui, aí você quer entender sobre blackout, quer entender sobre a tipologia dos trilhos que correm na cortina, se você acha que a cortina vai até embaixo ou vai até na metade, qual que é o tipo de tecido diferente. Você vai comprar um sofá para decidir ali. Lógico que você não vai ligar para o arquiteto e falar assim: eu quero fazer uma consultoria com você para entender qual sofá eu quero comprar.
A não ser que você realmente queira. Mas assim, normalmente é um pouco mais complexo do que isso, né? Uma reforma de uma cozinha, de uma sala, de alguma coisa específica, ou a construção mesmo. De repente você quer fazer a construção, e ali na consultoria, você já tem ali a questão do cube, né? Já é acertado ali o cube para fazer uma estimativa, e você já fala, não, acho que isso aqui não vai dar certo. De repente a sua ideia é muito fora da caixa, ou de repente o arquiteto vai falar assim, não, isso aqui dá muito certo, só precisa de ajustar isso e isso aqui, e vai ficar perfeito, e vai dar certo, e vai funcionar, e a gente vai fazer funcionar. Então, isso é uma consultoria, é um processo de tirar dúvidas com uma pessoa que tem muito conhecimento sobre alguma coisa que você não tem conhecimento. Então, o arquiteto ele conhece muita coisa da construção civil, não só da questão prática, como também da questão psicológica, do uso daquilo, daquela estrutura. Então, converse com o arquiteto, faça uma consulta com o arquiteto, para você compreender para onde você tem que ir. De repente, alguma coisa muda em você que você fala, nossa, eu achava que eu precisava disso, mas eu acho que eu preciso daquilo, sabe? Então, o arquiteto ele vai ser um profissional isento, porque você não vai comprar um sofá de mim, você não vai executar o seu mármore comigo. Então, pra mim, não faz diferença se eu falar pra você comprar alguma coisa ou outra. Eu vou estar isento no meio de tudo isso, entende? Eu não vou querer fazer você gastar o seu dinheiro com algo que você não precisa, porque isso não é vantajoso pra mim. Porque pra mim não faz diferença. Então, muitas pessoas assimilam que, tipo, eu não vou querer uma consultoria de um arquiteto porque ele vai fazer eu gastar demais. Não, ele vai fazer você gastar de acordo com o que você diz que quer, de acordo com o que você precisa. E na verdade ele vai te fazer gastar o mínimo possível para ter aquilo. Então, é interessante você dar uma pensada sobre isso, sobre o que você, na onde que você quer chegar, sabe? Às vezes é muito maior do que só quero fazer uma reforma na minha cozinha. Às vezes tem a ver com projeções futuras, tipo, quem que vai usar essa cozinha? Eu vou receber minha família, eu vou ter filhos, não vou ter filhos, eu vou deixar essa casa como uma casa de veraneio da minha família, não sei, vou construir uma casa de campo. Na onde que eu construo essa casa de campo? Perto, longe, num condomínio, na cidade? Se eu compro um lote na cidade, um lote no condomínio, o que é melhor? A curto prazo, a longo prazo, para minha família? De que forma que eu quero vivenciar minha vida, experienciar minha vida, sabe? Eu quero conversar com alguém que esteja antenado nessas questões de moradia, que entenda mais sobre moradia, entenda mais sobre estilo de vida de moradia, sabe? E essa questão de estilo de vida é um ponto muito importante assim dentro da arquitetura. Então, o arquiteto ele consegue te dar uma consulta, sugestão de ação, até lá no fato mesmo de relações médicas, né, que eu tinha citado. Às vezes, algum problema físico que você tem é decorrente da arquitetura que tem na sua casa. Você está com dor nas costas, às vezes é a altura da sua pia. Você está com problema respiratório, às vezes é o tecido da sua cortina, sabe? Às vezes é uma falta de insolação que tem no seu quarto que está causando ácaro. Deveria ter uma esquadria maior, uma esquadria para um lado específico que não está. Esquadria é porta e janela, tá? Caso o nome soe estranho. Mas assim, beleza, essa aí é a consulta, já deu para entender bem. A concepção, o que é então? A concepção basicamente é o que os profissionais de design de interiores fazem, tá? Então, aqui tanto na concepção da consultoria de um arquiteto quanto de um design de interiores, basicamente vai ser o mesmo serviço. A diferença é que o arquiteto ele vai conseguir ter um respaldo técnico um pouco mais aprimorado, mas existem diversos profissionais incríveis nos dois ramos que vão te garantir um pouco mais de qualidade em relação a uma coisa do que o outro. Então, assim, de repente vai ter designers de interiores que vão ser super especialistas em tecido, entendeu? Que vão entender, tipo assim, nossa, esse tecido aqui vai ser interessante para colocar na sua almofada. Então, assim, depende muito do que você vai querer também de consultoria, entendeu? Então, se é uma questão, tipo, muito estética, assim, e tal, vai depender muito do tipo de profissional que você vai escolher. Então você pode dar uma olhada no Instagram das pessoas, olhar no portfólio das pessoas para entender o que cada um desses profissionais já está fazendo, para entender a expertise deles. Então dentro da concepção, basicamente a gente entrega essa maquete eletrônica, assim, um 3D, igual o 3D de arquitetura, mas do espaço ali base, né? No caso da concepção, tá? A consultoria ela pode ser mais sugestão mesmo, tipo no papel, tudo mais, rabiscado, dizer para anotar, indicar. A concepção já é mais relacionado a um mini projeto, digamos assim. Só que a concepção ela não tem modificação estrutural. Então, vamos seguir aqui pelo que eu topiquei.
Ali no 3D, a gente vai colocar piso, parede e teto. Então, todos os revestimentos que vão no piso, como é que vai funcionar o piso, como é que vai funcionar as paredes, onde que tem as paredes e como é que vai funcionar o teto. Como é que vai funcionar essa iluminação. Iluminação pré-existente, que já está ali os pontos, tá? O que eu vou fazer de modificação para não abalar minha estrutura. De repente eu vou colocar uma canaleta, alguma coisa para fazer uma iluminação mais industrial, eu vou colocar um trilho com spot, eu vou colocar alguma coisa, sabe, para dar um ar diferente no meu ambiente, de acordo com o que for proposto na concepção, né? Então nessa concepção vai ter uma sugestão de revestimento, pintura, papel de parede, tecido, tapete, mobiliário, adorno, iluminação, acabamento em geral. Só que essa questão é mudança de parede, estrutura, hidráulica, elétrica, acréscimo de área construída no lote, importantíssimo, gente. Tem muita gente fazendo acréscimo no lote sem fazer projeto. Isso dá multa, multa progressiva, aumento IPTU, dá um monte de problema na prefeitura para você, tá? Não faça isso. Área construída no lote, especificação detalhada de marcenaria, marmoraria, serralheria, documentação. Tudo isso é objeto de projeto executivo, não é objeto de concepção, tá bom? Então a concepção é mais generalizada. Então vamos mostrar o que é a concepção então. Aqui dentro da concepção a gente tem a discussão do briefing, né? O briefing é esse apanhado de ideias que vai ter. Então ali eu coloquei um ambiente ali, algumas imagens para você entender. O jeito que a gente chama isso aí de moodboard, tá? Que é a junção de várias imagens, várias referências para criação de uma sensação de um ambiente. Então ali você tem um ambiente claro, né? Um ambiente um pouco mais clássico. Ali, em segundo lugar, um ambiente mais aconchegante, mais contemporâneo. E de terceiro, um ambiente sofisticado. Então a escolha dos materiais, a escolha dos itens específicos, a escolha dos revestimentos, das plantas que você vai colocar, tudo isso modifica muito, tem que ter uma harmoniosidade. Então a gente faz esse apanhado de ideias aí para ter uma sensação do ambiente. De acordo com as referências que foi colocado ali naquele moodboard, a gente faz então a concepção em 3D. E aí, a partir da concepção em 3D, o cliente consegue enxergar tudo que foi colocado. Depois que ele dá o aval, que seria agora o nosso projeto, o processo de documentação, né? Como é que a gente documenta isso? A gente coloca as imagens e especifica o que é cada coisa. Tipo, aquilo lá no fundo é um pendente, aí de repente, do tipo de pendente ali, ó, você pode ver aí. Luminária, lustre, retrô, kit 5 peças, que compra na Leroy Merlin. Não tô fazendo propaganda, tá? Mas é que a gente indica uma loja de acordo com onde a gente viu. Senão fica muito difícil a gente falar, é um lustre de 5 peças. Onde que você vai comprar isso? Não sei, sabe? Então, a gente dá as indicações das lojas também, para você conseguir balizar de onde você pode comprar. E aí tem algumas precificações. Eu não sei se essas precificações ainda são existentes, tá? São desse preço mesmo, deve ter modificado. Então, esse projeto aí foi um projeto de consultoria, que fez para uma clínica. E aí tem, ó, tinta cinza claro 20%, né? Basicamente, essa tinta aí depois foi especificada como tinta branco gelo, e aí a de baixo tinta branco neve, que também já deu essa variação de tom que ficou bem interessante. Boserri de gesso. E aí, às vezes, na concepção, a pessoa fala, nossa, Boserri, eu não sei o que é Boserri. Aí a pessoa olha e fala, agora eu sei, nem sabia que isso existia. Sabe? Fala Lambri, eu não sei o que é Lambri. Tal. Então, é interessante você conversar porque existem coisas que vão sendo colocadas para você que antes você nem sabia que existia, entendeu? E às vezes são coisas simples. Ali no caso, ó, só pintou a parede e colocou algumas molduras de gesso, fica super barato. Colocou 2 quadros na parede. Ali no caso, aquela muretinha, era uma muretinha só, e aí não tinha todo aquele revestimento ali, no caso, o cobogó, né? Então a gente colocou aquele cobogó para dar uma sensação de separação de ambiente, mas ao mesmo tempo integração. Tipo, era para dar continuidade no ambiente, mas tem uma separação porque é uma mini copa ali daquele outro lado. Eu coloquei 2 imagens só para ficar sucinto mesmo. Mas basicamente isso é o projeto de consultoria, entendeu? São as indicações para você fazer conforme está especificado naquela imagem em 3D. De pintura, de revestimento, de instalação e tudo mais. Agora, se você precisar de fazer modificação estrutural, hidráulica, elétrica, for uma coisa um pouco mais grossa, tiver uma especificação muito detalhada, igual nesse caso aqui, a gente até entregou o detalhamento dessa ali na imagem de baixo, né? O detalhamento daquele aparador baixo de mármore, que foi feito com mármore Bianco Floy, de 120 por 120 da Porto Belo, usou uma peça só. Então a gente já fez até um detalhamento ali daquele móvel, do móvel de marcenaria, porque são coisas muito básicas que a gente entregou junto num pacote
de consultoria. Mas se fosse assim, a consultoria de um closet, sabe? Aí isso aí já é uma consultoria mais voltada para o âmbito de projeto, entendeu? Mas assim, modifica o nome, mas assim, modifica o nome, mas o nome em si não importa. Você entende? O que importa é aonde você quer chegar. Se o nome é consultoria, se o nome é projeto, se o nome é projeto executivo, quem vai dizer para você o que você precisa é o arquiteto. Mas eu tô passando tudo isso aqui com você para você também não comprar gato por lebre, para você também não ser passado para trás. Mas eu acredito que hoje em dia o mercado ele tá bem hoje em dia o mercado tá bem respeitoso, sabe? Tem cada vez mais profissionais íntegros que só querem fazer o cliente se sentir 100% satisfeito. Então eu acho que a integridade, ali, a moral, a ética no mercado de trabalho é importantíssimo. Você dizer tudo que está sendo feito para o cliente, você fazer com que o cliente entenda o que ele precisa, né? O que você acredita como profissional que ele precisa, porque é o que o médico faz, né? Ele dita para você o que ele acredita a partir da experiência dele que é o melhor para você. Mas às vezes o médico ele também comete erros, então ele pode te dar um remédio, aí ele vai ter um retorno e de repente você vai ter uma modificação do remédio de acordo com o seu corpo. Então, essas adaptações vão sendo feitas ao longo do processo. Mas basicamente isso. Esse é um processo de consultoria. E já que você está vendo o vídeo sobre consultoria, vou deixar uma dica aqui. Lá no nosso site, a gente tem um formulário, um link de formulário, você clica, e aí você responde o nosso questionário. Se você responder com respostas autênticas, você vai ter a chance de ganhar uma consulta 100% gratuita com a gente, tá? A gente vai marcar para falar com você em vídeo, em mensagem, o que for melhor para você, tá? Num momento oportuno, para dar uma consultoria 100% gratuita para você saber o que fazer dos próximos passos, quem contratar, por onde começa, onde termina, quanto tempo leva, quanto custa. Então, responde o questionário e você pode ter a chance de ganhar essa consulta 100% gratuita. Beleza? Aguardo você. Até mais.